Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o podcast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados e hoje é a nossa estreia. Hoje é o nosso primeiríssimo episódio, então é um dia muito especial para mim, para você e para as pessoas que estão aqui comigo na mesa hoje. Eu tenho a Flávia Noal e a Morgana Perini, também produtoras de conteúdo na Metadados. E a nossa convidada desse primeiro episódio, a Liliana Snovarski, ela que é analista de sucesso do cliente na Metadados. E nós resolvemos falar, então, sobre Employer Branding e os desafios do recrutamento e seleção. E para contextualizar um pouquinho melhor aí esse nosso tema, nós vamos escutar agora o depoimento de duas analistas de RH que vivem na pele esses desafios. Escuta só. Olá, eu me chamo Liliane, eu trabalho no RH da Metadados e hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre como é trabalhar na área de RH. Falando especificamente de entrevistas de emprego, o RH tem a oportunidade de conhecer diversas histórias das pessoas e em alguns momentos a gente passa por algumas situações inusitadas e eu vou estar compartilhando com vocês uma delas. Alguns anos atrás, quando era um modelo mais presencial de fazer entrevistas e ter um grupo de pessoas para se apresentar e para estar conversando ali, se apresentando, eu realizei uma entrevista ali com um grupo de 13, 14 pessoas. E eu lembro que nesse grupo, assim, teve um momento para cada um se apresentar, falar sobre si, resumidamente. E uma dessas pessoas, simplesmente, enquanto estava tendo a apresentação dos outros candidatos, dormiu na entrevista de emprego. E um outro, nessa mesma turma, pegou e abriu um livro para ler ali no momento. Então, assim, foi bem inusitado, as pessoas começaram a olhar os próprios candidatos, observaram essas situações. Então, gostaria de estar compartilhando aí com vocês esse cenário aí que eu acabei passando. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andressa, trabalho aqui como analista de RH na Metadados e eu acho que a história mais bizarra nesses anos de recrutamento e seleção que eu tenho foi quando eu fui fazer uma entrevista com um desenvolvedor. Ele não era daqui de Caxias do Sul, né, onde a empresa tem a sua matriz. Ele era de fora e aí eu fui fazer a entrevista, obviamente com a câmera aberta, né, a gente sempre tem esse costume, e aí ele não ligou a câmera. Aí eu achei estranho, né? Eu disse, fulano, eu não tô te vendo. Ele disse, só um minuto que eu vou ligar então a câmera. Quando ele ligou a câmera, ele tava sem camisa, fazendo a entrevista. Tava com as roupas penduradas atrás dele, então ele não colocou aquele filtro, né, que a gente usa para não ver o fundo da parte da casa, né, na entrevista. E tinha cuecas penduradas atrás dele. E eu não sabia o que fazer, porque eu não conseguia mais prestar atenção na entrevista. Eu só ficava olhando para as roupas atrás e as cuecas do fulaninho penduradas. Gente, recrutador sofre. É isso aí, eu acho que recrutador sofre mesmo, né? Que vergonha alheia. Não, sinceramente. Agora, recrutador também é gente, né? Pô, levar para esse extremo, assim, a pessoa cuecas atrás do lugar, do local da entrevista, não tem como se manter sério. O cenário ideal para não contratar, né? Não levou a sério, né? Não levou nada a sério, né? Agora, dormir também, né? Ler um livro, tipo, né? Poxa, não quer aquela vaga, né? Exatamente. Interessante a gente ouvir essas duas histórias também, porque a gente vê, né, que o contexto, seja online ou presencial, ele é importante para que as pessoas tenham esse cuidado, né? Vou fazer da minha casa, legal, mais prático, mas tem que ter o cuidado com o cenário, com como tu vai se comportar, da mesma maneira que se tu tivesse presencial também. Tem que ter aquele comportamento adequado, botar uma roupa adequada para ir para a entrevista, né? Com certeza. E aqui a gente fala um pouquinho do posicionamento da empresa, né, da marca, enfim, mas também tem o outro lado, né, que é o lado do candidato, que também tem que ter um bom posicionamento, né, estar adequado àquela situação, né, que nós estamos
vivendo um cenário, né, onde eu possa estar bem apresentada, né, Exato. para aquela vaga, né, dizer que realmente eu quero aquilo para mim, né. Sim, exatamente. Então, assim, né, voltando ali então para o nosso começo, para nossa temática de hoje, porque eu não sei se quem está nos escutando está familiarizado com a expressão, o conceito de employer branding, que é algo relativamente novo e que literalmente quer dizer marca empregadora. E o que seria isso? Então, seria um conjunto de ações da gestão de pessoas pensadas para melhorar a reputação da empresa quanto ao seu ambiente, né, de trabalho, enfim, e ao bem-estar das pessoas dentro dessa organização. É mais ou menos isso, né, Liliana? Isso mesmo, Renata. Eu, escutando aqui os áudios, eu fico pensando realmente, né, quantos desafios os recrutadores, né, passam nesse mundo. E não é só de recrutamento que vive um RH, né? Employer É uma brand. parte muito importante, mas tem outras coisas também, né, Lili? Isso aí. E os desafios que é transformar as empresas para terem essa tão esperada reputação, né? Reputação, a gente brinca, né? Demora tempo para se construir e, às vezes, um único detalhezinho para se perder, né? Como tudo na vida, né? Mas eu vou contar um pouquinho mais de uma passagem da minha vida que me lembrou muito quando tu citasse ali o conceito de employer branding. Logo que eu cheguei em Caxias do Sul, não sou daqui. Tá de onde? A história. Fala um pouquinho Tá bom, sobre então, eu nasci em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, mas mal conheci. Morei pequenininha, me criei mais em Santa Maria. E depois fui fazer faculdade de psicologia em Itajaí, morava em Balneário Camboriú. Depois vim para Caxias. Depois fui embora e voltei para Caxias. Mas depois de formada, comecei a trabalhar com recrutamento e seleção e foram muitos desafios, né? Depois eu conto umas historinhas para vocês também. Ai, a gente quer saber. Agora, quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu queria muito, muito trabalhar numa empresa. Nem sabia que existia esse nome, né? Employer Branding, porque o nome é muito novo. Mas, na verdade, na sua essência, já existe há muito tempo. O que é? É realmente uma marca que atraia, que realmente dá aquela vontade das pessoas quererem trabalhar lá ou estarem fazendo parte dela, levarem aquele sobrenome. Eu sou a Liliana da Metadados hoje, né? Com muito orgulho. E isso... Veste a camisa, né? Aquela coisa. Veste a camisa, tu tem orgulho, né? Dá aquela massageada no ego, levar o nomezinho do lado. E eu me lembro que eu queria muito trabalhar lá. E eu dizia, meu Deus, aquela empresa dá autonomia para os colaboradores, aquela empresa, todo mundo que entra não sai. As pessoas, no mínimo, têm 5 anos lá trabalhando, que não saem, e aí não abre vagas, e que tem que crescer aquela empresa para abrir vagas e eu conseguir entrar. Enfim, o que eu trago disso, né? A empresa, naquela época, lá em 2005, quando eu nem conhecia o termo GPTW, ela já era a GPTW. Né? Era GPTW, só para explicar aqui, né, para contextualizar para todo mundo, são as empresas que são eleitas, né, como os melhores lugares para se trabalhar. Inclusive, tem internacional, América Latina, Brasil, TI, Serra Gaúcha, enfim. Existem várias categorias dentro do GPTW, né? E a Metadados, para nosso orgulho, já figurou entre as melhores empresas para se trabalhar mais de uma vez, inclusive no ano passado, 2023. Continua figurando. Há muito isso tempo. Aí. Com muito orgulho a gente leva isso, né? E eu queria muito trabalhar lá. Eu sabia que era um RH muito ativo e muito autônomo, né? E que promovia essa liderança mais humanizada, que dava mais autonomia. Então, sem saber, já era um employer branding. E tu vê, né? Na época, eu não trabalhava lá. Eu conhecia apenas algumas falas de quem trabalhava e daquelas pessoas que transmitiam. Trabalhar lá era assim, é assado, né? E tu vê o quanto já estava no meu coração aquilo, né? Então, já fazia parte de mim. Um dia eu quero trabalhar lá. Um dia eu quero trabalhar lá. Por quê? Porque eu imaginava que ia ser realmente o melhor lugar do mundo para se estar. E que eu gostaria de estar num lugar bom para ficar muitos anos e vestir a camisa. E é isso, né? Eu acho que o employer branding é um círculo virtuoso, até eu tinha comentado antes com a Morgana, um círculo virtuoso aonde aquelas pessoas que estão lá dentro falam bem,
né? E que isso vai para fora. O marketing também aproveita isso e reforça o que está sendo dito da própria empresa. As pessoas que estão lá fora querem entrar e a gente dá mais retorno para todos. Eu acho que quem ganha, no final das contas, é o cliente, seja ele interno ou externo, né? Então, quando a gente gosta de trabalhar, a gente faz de tudo para manter aquele status quo de estar num ambiente bom. E as pessoas que vão entrando vão se reconhecendo e também plantando aquela sementinha de manter esse ambiente bom, né? Um bom employer branding, né? Ele também retém quem está lá dentro, né? Os colaboradores que já estão lá e evita, de certa forma, a rotatividade, né? Que é uma coisa muito temida aí pelos RHs. A gente brinca, né? Que já começa... desde o início, na hora do recrutamento e seleção, tu já vai ser um recrutador diferenciado porque tu tá com mais candidatos à disposição, porque tem maior interesse no mercado. Isso já fica... essa marca empregadora positiva, ela já vai te trazer mais atração só de banco de currículos, né? Já é o começo. Tu já não sai dali de... eu tenho uma vaga, eu tenho 2 só. Eu tenho mais opções. E aí, com isso, tu vai conseguir, enquanto recrutador, buscar aquelas pessoas que têm um maior fit cultural. Né? O que é? É o perfil da empresa e do candidato realmente estarem conectados. Os valores serem parecidos. Aquilo que eu acredito como pessoa e aquilo que a empresa acredita que é o correto. Né? Quando a gente trabalha num lugar desse, tudo fica mais natural. Né? Quando a gente trabalha num lugar que a gente acredita nos valores dela e tem aquilo como valor para si também, fica tudo muito mais natural, mais fácil de trabalhar. É interessante porque a gente fala um termo em inglês, parece super complexo, né? Ou mesmo quando a gente traduz para o português, nossa, o que será que isso quer dizer? Mas, assim, da tua fala, eu me apeguei muito à questão das pessoas, que as pessoas, elas são o ponto mais relevante nessa questão da marca empregadora, porque são elas que vão divulgar como que aquela empresa se comporta, como é o processo seletivo, como é o momento de trabalho. Então, tudo isso passa pelas pessoas, pelo engajamento das pessoas com a empresa e com os valores da empresa. Isso mesmo. Eu não sei se vocês escutam, mas sempre a gente escuta falar. Eu procurei muito emprego na minha vida também. Então, eu tenho o lado candidata e o lado que eu já trabalhei do outro lado da cadeira, né? E, você vai procurar emprego lá em tal lugar? Você tem uma entrevista em tal lugar? Se prepara. Lá eles levam 1 hora para te atender. Tudo isso que a gente vai tendo de, vamos dizer assim... conceitos, não vou dizer em pré ou não, que depois isso vai se confirmar ou não, né? Pode ser que seja diferente comigo, mas são vamos dizer assim, itens que vão preencher essa marca, essa reputação. Que vão se somando. Vão se somando, né? Realmente, lá a gente espera 1 hora para ser atendido. Lá a gente, né? A gente tem essas coisas. Como é que é ser atendido em tal lugar? Né? Como é que é o atendimento? E não adianta, né? A primeira impressão é que vai ficar, né? Vai ficar. Comigo já aconteceu de esquecerem a minha entrevista de emprego. Olha. Então, foi bem desafiador lidar com esse sentimento, né? De ser esquecida numa entrevista de emprego, que normalmente é um momento que tu tá muito preparada, né? Que tu se prepara para estar naquela situação que tu tá querendo aquele emprego, aquela vaga, e depois lidar com aquela frustração também, porque tu já começa a pensar, nossa, a organização da entrevista de emprego tá nesse nível, como será o momento do trabalho, né? Já não quer mais trabalhar lá, né? Já fica difícil querer a vaga, né? E além de se esquecer, talvez, tem também a parte que eu acho que muitas empresas ainda pecam, que é a questão do feedback, né? De não dar o retorno. Né? O candidato é um momento importante para ele, né? Ele tá buscando algo para a vida dele. E simplesmente nem um sim, nem um não, né? Além de esquecer, tem também essa outra parte, né? Essa é uma reclamação muito comum que a gente vê, né, no LinkedIn, que é uma rede profissional, que as pessoas falam ali sobre a sua vida profissional. É muito comum o pessoal reclamar que fica 1 ano, que fica 6 meses sem receber retorno. E isso também está diretamente ligado com a marca, né? Então, eu fiz uma entrevista naquela empresa e nunca tive retorno, né? Tive que ligar. Exatamente. Como eu ia falar antes, ou às vezes tu recebe o não e não recebe o feedback. Eu não sei se isso é uma prática. Não vai ser contratado. Daí tu fica pensando, onde foi que eu errei, né? O que eu fiz de errado? Eu acho assim, tu falou muito bem, Flávia.
quando tu dizes são pessoas, né? Eu acho que são pessoas em todos os lados. O recrutador, a recepcionista que te recebe e dá o retorno que tem alguém esperando para ser atendido, a pessoa que está ali cheia de expectativas para participar daquele momento, que para ela às vezes é a única entrevista que tem ou é a empresa que ela quer trabalhar, né? Então, são pessoas cheias das suas angústias e sua história, né? E eu tenho uma máxima, né? Que isso, desde que eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, hoje eu não trabalho com recrutamento e seleção, né? Mas foram muitos anos. E que eu sempre disse, é tão importante ter a vaga quanto ter o candidato, né? O candidato, além de tudo, ele é uma pessoa com a sua história, com a sua expectativa de conseguir um emprego, de sustentar uma família, de se colocar, do que ele espera. Então, a gente tem que respeitar muito. Se tu tem uma vaga, tu pode não ter nenhum candidato para aquela vaga. E é tão ruim para o recrutador que não tem uma pessoa para apresentar uma solução para esse líder que está aguardando alguns candidatos para serem entrevistados, para colocar ali e preencher seu time, enfim, né, dar o retorno do trabalho, fazer as coisas acontecerem, né, que é tão difícil isso quanto ao contrário. A gente ter muitos currículos e não ter uma vaga. E as pessoas batendo lá na porta né? Só que não dá para desperdiçar nenhum, eu acho assim. Isso é importante, né? A gente tem que dar o valor. Tem pessoas que às vezes não têm dinheiro para pagar uma passagem de ônibus para chegar lá na tua empresa para fazer entrevista. E aí tu deixar ela 2 horas esperando, às vezes não deixou de fazer um lanche ou de comer alguma coisa para conseguir pagar a passagem, né? E aí tu simplesmente deixar ela 2 horas esperando é uma falta de respeito assim ao extremo, né? E claro, hoje temos as tecnologias. E essa tecnologia ela não pode ultrapassar a ponto de a gente não saber que do outro lado é uma pessoa e que merece esse feedback, né? Às vezes a gente sabe que as organizações assim demandam muito trabalho dos RHs, né? E que faz com que às vezes, meu Deus, que momento que eu vou dar esse feedback, né? Que a gente espera. Eu lembro assim que teve uma época que eram vagas de produção, assim, bastante vagas, né? Tem umas épocas do ano aí que o recrutador dá uma penada a mais, né? E eu combinava com os candidatos, olha, eu preciso fechar até segunda. Se até tal dia da semana eu não entrar em contato contigo, é porque eu não vou entrar. Então, é porque não deu. Alguns combinados para ele não ficar tão ansioso. Se eu não te ligar e tu não te ligar até tal dia, porque não deu. Ou eu vou te ligar porque tu já está para a próxima etapa. Tem que acontecer até sexta. Então, espera a minha ligação até quinta. Então, assim, eu fazia algumas combinações para que reduzisse o nível de ansiedade daquela pessoa. Porque quem espera é muito ruim. É muito ruim. E, às vezes, o recrutador ele está também sobrecarregado e não vai ter condições de dar um retorno específico para todos os candidatos. Mas fazer esse combinado, já deixar alguma coisa alinhada, resolve muita coisa, né? Às vezes, antecipar esse problema. Sim. Muitas vezes também, quando a gente percebe assim que o candidato ele não tem o perfil e que é uma coisa que está bem clara, por exemplo, ele não aceita trabalhar naquele turno, naquele horário ou naqueles dias, aquela escala, enfim, né? A gente já ali naquela entrevista, já encurtada, tu já consegue sair com ele sabendo que ele não vai conseguir entrar naquela oportunidade. Não que ele não seja bom para a empresa, mas para aquela oportunidade em específico que está aberta agora, né, ele pode sair dali, não vou conseguir trabalhar nos sábados e domingos como a empresa quer, mas quem sabe um dia eu volto a fazer nova entrevista lá. E não sai com aquele sentimento de não deu porque eu sou incompetente, não deu porque eu não sirvo para nada. Porque as pessoas, quando elas estão desempregadas, elas têm menos valor, né? A autoestima fica prejudicada. Uhum. Principalmente quando a pessoa foi demitida, vem de demissões, né? E está procurando algo novo e não é aceita. Então, às vezes, para a pessoa é complicado, né? Até porque o trabalho tem um valor muito importante, né? Na sociedade. Sim, isso aí, né? Quem que tu é? O que tu faz, né? Uhum. O que tu faz? Não faço nada. E Lili, nesse momento, assim, de retornos, né? A tecnologia, ela é uma aliada, né? Do recrutador. Sim, muito importante. Hoje a gente tem que dar... Por isso que eu digo assim, quanto essas etapas que eu comentava, que eram
combinadas pessoalmente, muitas coisas acontecem hoje via aplicativos de recrutamento e seleção, né? Até o que a Andressa comentou, né, da entrevista que ela fez. Isso. Né, que o rapaz, enfim, estava com a câmera fechada ali, né? Então, acho que isso agora se tornou muito comum, né? Todo o processo, a própria entrevista ou feedback, né? Acho que facilita, aí, né? facilita. Do tempo que... Facilita, mas é bem importante, assim, que o recrutador não perca a essência que tem uma pessoa lá do outro lado. Né? Quando a gente começa a padronizar muito as coisas, todo mundo recebe o mesmo retorno, todo mundo recebe o mesmo não ou o mesmo sim, daqui a pouco a reputação da empresa, o employer branding, né? Ele vai reduzindo lá seus pontinhos, né? Sua canequinha vai reduzindo lá, né? De uma imagem positiva para uma imagem mais negativa. E isso também dificulta futuramente. Tu vai começar a receber menos currículo, menos interesse. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não mando mais currículo para aquela empresa, nunca me chamam. Sim. Eu vou sempre, mas já saio na primeira etapa, nunca me dão nem retorno, mas nunca mais me chamam. E isso é uma imagem negativa. E isso é ruim porque, às vezes, são talentos que o recrutador perde, né? E deixa de estar colocando para a sua empresa e que poderia... Sim, deixar muito muitas ali. vezes são pessoas que estão ali querendo, né, se dedicar naquela organização, que estão querendo realizar um sonho, que nem tu mesma falou, né, queria muito entrar na Metadados, né, queria fazer parte do time, então é ruim também para a pessoa, né, ficar recebendo não, às vezes sem uma explicação, enfim, né. Isso aí. Liliana, falando em employer branding e trazendo um pouco dessa questão do valor do trabalho, olhando através das gerações, a gente vê que o trabalho ele já foi muito mais definitivo na identidade das pessoas e que isso vem perdendo, vem se transformando ao longo das gerações, né? Nesse sentido, para atrair os talentos, aquelas pessoas que são diferenciadas, ou mesmo colaboradores que estejam na média, vai ser cada vez mais importante ter um employer branding? Nossa, falou muito. Realmente. Flávia, o employer branding está cada vez mais... é cada vez mais importante para essa nova geração. Hoje, um jovem, se ele não se identificar com aquela empresa, ele nem vai. Né? A questão salarial talvez nem é mais tão importante quanto qualidade de vida. Sim, identificação. Identificação, né? Para uma pessoa que, eu quero que seja, como eu citei, autonomia, né? Na minha história, que isso era muito importante para mim. Mas para um outro jovem, a gente sabe que as gerações estão mudando, as expectativas são outras, eu acho que esse é um dos maiores desafios do recrutamento e seleção, né? Lidar com esta nova geração e o sentido do trabalho para eles, né? Hoje, o jovem, ele não tem mais, como antigamente, as pessoas... eu vou entrar e vou me aposentar lá dentro daquela empresa. Não existe mais isso. Hoje, muitas vezes, o jovem diz assim, não, eu vou entrar e se me fizer sentido, me fizer feliz, eu fico, senão eu vou procurar outra coisa. É como a Morgana falou, né? A questão salarial, muitas vezes, não pesa tanto quanto estar num ambiente favorável. Né? Tá ali para aprender, para crescer como ser humano, muitas vezes, né? Sim. Claro que pesa, né? Eu acho que assim, claro, sim. As empresas, a competitividade por bons talentos está cada vez mais acirrada. Eu entendo que a parte o que a empresa entrega seria a proposta de valor, né? De remuneração, e que é o mais concreto, o benefício, aquilo que se entrega de valor mesmo, mensurável. Palpável. E isso, palpável, faz diferença, sim. Porém, não é só isso, né? Então, essa pessoa não fica, ela vai procurar outros lugares e que também vão ter uma remuneração adequada. Então, não dá para simplesmente baixar e aumentar um lado. A gente está assistindo muitos memes na internet, né? Que até a gente brinca, né? Agora, então, quer dizer que reconhecimento é dar um bombom para o funcionário? Não, gente. Não, isso tem que fazer sentido. Não pode ser algo, simplesmente deixei um bombom, estou reconhecendo. Não é assim. As coisas não podem ser... são pessoas, de novo, né? Pessoas para pessoas, não podem ser automatizados. Tem que fazer sentido. Tudo bem ter um bombom um dia? Tudo bem, mas se ele fizer sentido. Agora, se ele não fizer sentido, o cara tá querendo me comprar com um bombom, eu não vou fazer uma hora extra por causa de um bombom. Sim. Né? Sim.
E às vezes a gente pensa que essa possibilidade de escolha, ela é mais comum em cargos mais elevados, cargos de chefia, em cargos que demandam mais conhecimento. E eu não sei se talvez até seja mais. Mas eu também noto uma reclamação muito comum em empresários e no setor de seleção e recrutamento de que tá difícil encontrar gente que fique na vaga. E daí se comenta muito assim, né? Por qualquer R$100 eles saem, 100 pila, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Já estão indo para outra empresa. E às vezes o que está faltando não é o que faz a diferença. Pode ser que, né, objetivamente sejam esses R$100, mas que tenham outras coisas por trás que precisem ser estudadas, analisadas e mudadas. Isso aí. Essa é complicado, porque antigamente a gente tinha isso em cargos mais... a empresa Metadados é de tecnologia, desenvolvedores, como falou a Andressa ali e tal. São cargos que realmente poderiam ser mais seletivos, vamos dizer assim, né? Nas suas escolhas. Agora, eu acho que com a nova geração e com a automatização, isso tudo muito mudou, né? Isso já está na fábrica. As pessoas não querem só ser auxiliar de produção para fazer rebarbamento, que a gente chama, né? Que é ir lá fazer o trabalho mais simples e mais operacional e cansativo, né? Que tem. Hoje, as pessoas esperam mais das suas vidas e querem mais. Elas vão fazer aquilo para não passar fome? Vão. Elas vão colocar pedra no paralelepípedo lá no calçamento? Vão, por algum tempo. Elas querem. E a gente percebe que a questão de ter mais informação faz com que as pessoas queiram mais, busquem mais. E isso está mudando muito rápido, né? Acho que a gente passou aí, sei lá, séculos trabalhando de uma forma e décadas mudaram muito drasticamente o trabalho, né? Outra coisa também que eu escuto bastante assim de recrutador é que faltam pessoas qualificadas para aquela vaga. E por que, na tua visão, Lili, por que existe esse furo, digamos assim? Essa é uma pergunta difícil. Se eu realmente, assim, essa é uma pergunta bem complexa, né? E é o que todos os RHs se perguntam. É algo... A gente tem teorias, mas dizer que tem uma resposta certa para isso não tem, tá? A gente tem uma questão de sociedade, de Brasil, né, de qualificação, de mão de obra, mas também temos as questões de, por exemplo, assim, nós temos uma mão de obra, a gente qualifica aqui. Daqui a pouco ela vai embora e vai para outro centro tecnológico e vai embora. Então, nós temos questões de geração e de qualificação mesmo, tá? Eu não diria também que é responsabilidade só do Estado, ou só dos municípios, ou só a própria iniciativa privada também investe muito em qualificação de profissionais e às vezes não consegue reter e falta os profissionais. E os interesses das pessoas também mudam, né? Por isso que eu uni, né, a questão de geração. Mas esse é um palpite meu, porque é uma pergunta bem difícil de ser respondida, viu, Flávia? Sim, ela tem uma complexidade, né? Ali não é um fator que explica, mas tem as questões culturais, geracionais, o desapego de ficar nas empresas, na determinada empresa, a dificuldade estrutural que a gente tem no ensino também, né? De formar pessoas com capacidade de pensar rapidamente, se desenvolver e seguir novos caminhos, né? Então, tem toda uma complexidade em torno desse assunto. Não é uma resposta simples e única, direta. E possivelmente aqui a gente pode somar outros, né? Outras questões aqui, algumas que a gente lembrou. Só sobre isso. Só sobre isso mesmo. O que a gente vê muito? As pessoas... eu vou ser artista, eu vou ser cantora, eu quero ter um crescimento rápido, eu vou ser youtuber, né? Então, tem tanta coisa, assim, que prometem um crescimento rápido e sem tanto estudo, que às vezes isso também maquia, né? É uma questão bem difícil de se responder. Então, daqui a pouco tu tem profissionais jovens, talentosos, mas que não estão interessados naqueles conhecimentos, habilidades, né? Que não desejam colocar sua inteligência à prova, né? E tem outros que
infelizmente, não tem nem o estudo, né? Então, Sim. nós temos... E Lili, assim, né? Quem está nos escutando aí agora está pensando, de repente, eu quero implementar esse employer branding na minha empresa esse ano. Existe alguma técnica? Existe um passo a passo? Como é que é? Olha, eu acho que é como fazer uma mudança de cultura. Eu juntei mudança e cultura. Outro dia eu peguei um taxista, ele falava assim, que doidura. Eu achei maravilhoso. Porque acho que é mais do que loucura e mais do que doideira, né? Uma doidura. Gostei. Chega a doer, uma doidura. Exatamente. Legal. E é uma transformação. E não existe uma receita para toda e qualquer empresa implementar. Metadados, no seu blog, possui um artigo muito legal com alguns passos. Eu prefiro que quem está nos escutando, nos assistindo, né, possa ir lá e consultar esse material bem rico. Mas saiba que para cada empresa vai ser diferente. Até conversando com a Morgana um pouquinho antes, a gente falava sobre... Muitas vezes uma empresa batalha para ter lá na sua cultura líderes mais humanos, assim, assado, uma cultura mais de confiança, menos de desconfiança. E tem um líder lá que é prata da casa, que Deus livre, ninguém mexe, e que ele não está nesse fit cultural, ele desvirtua tudo. E precisa também fazer com... o RH precisa de ser estratégico o suficiente para levar isso para a direção, para dizer assim, ajuda a colocar ele no caminho. Por quê? Porque se não vem de cima, essa crença não vai mudar, né? E aí fica aquela coisa, toda aquela empresa é boa, mas trabalhar naquele setor ninguém quer, né? Aí fica aquela coisa assim, mas trabalhar lá é diferente do que o resto da empresa. Então, isso não é um employer branding aí positivo. Tem aquela impressão, né, que também eu já ouvi, parece que a empresa... São duas empresas dentro da mesma empresa, né? Eu já ouvi isso também. Isso mesmo. E é um desafio para o RH. O RH tem que trabalhar as lideranças, né? E trabalhar as lideranças também é colocar todo mundo nesse mesmo propósito, que são os valores da empresa. Colocar esse fit cultural a rodar. E não é um trabalho de formiguinha e que precisa muito contar com os empresários, né? E também não é assim do dia para a noite, né? Hoje eu sou uma empresa toda desorganizada desse ponto de vista de marca empregadora. Agora mudei, tá tudo certo, todo mundo entrou na linha, todo mundo pensa como eu penso. Não é assim, né? Não. E essa questão de pensar como eu penso, todo mundo igual, é muito complicado, né? É bom, é bom, é um ambiente fácil de trabalhar, é fácil. E quando que a gente vai mudar se todo mundo pensa igual? Exatamente. E quando que a gente vai criar novas soluções se todo mundo pensa da mesma forma, né? Então, o diferente também é importante. E, às vezes, a construção, então, da marca, ela vem também das bases, assim, da empresa. Eu acho que é um pouco essa mistura, tenho a impressão, né? Do que nós somos com o que nós queremos ser e quem banca, né? Quem banca no sentido de reforça essa ideia, que normalmente são ali as direções e tal. Então, tudo isso, todos esses são elementos importantes. São elementos muito estratégicos. Eu entendo que um RH ele não consegue implantar um employer branding sem o apoio de quem manda, do CEO, enfim, né? Se não vem de cima, a gente fica batalhando e não muda. Eu penso que é como, a gente brinca, né? Como colocar cultura de feedback. Não vai ter cultura de feedback se alguém não disser que isso tem que acontecer, né? Então, e alguém que tem poder. Porque se eu não tenho poder, não vou conseguir mudar. Infelizmente, a gente precisa ser quase que empurrado, né? Sabe aquela de empurrar a vaquinha do precipício? Aquela historinha lá, né? Aquela fábula. Se não empurrar, eu não vou mudar. E o employer branding, ele está diretamente ali relacionado com todo o processo, né? De recrutamento e seleção. E também, né? Onde entra o líder, que vai dar a palavra final ali, né? E o líder, assim, de que forma que ele vai se envolver em todo esse processo? Onde é que ele entra? Ele entra já lá no comecinho, lá da implementação do employer branding? Ele entra na hora de selecionar o candidato? Como é que funciona isso? Se pensar que ele pensa que o líder ele já tem os liderados dele. Tá? Muitas vezes, os próprios liderados, quando eles gostam de trabalhar lá, eles indicam as pessoas para se trabalhar na empresa, né? Coloca lá, manda currículo para a empresa, é bom de trabalhar. Pensa que é uma construção diária,
né? Se eu não tenho uma boa relação de liderança, não tenho uma empresa legal de trabalhar, eu não vou indicar, né? Então, se eu não vou indicar, e isso não precisa nem ter uma avaliação NPS, né? Que as empresas, os RHs podem fazer, que é você indicaria a empresa X para trabalhar para um amigo ou familiar, né? Que é praticamente sim ou não, né? Ou tu indica ou tu não. Se tu tem uma imagem ruim, tu não indica, né? Tu já começa a procurar emprego, na verdade. E se tu indica, tu começa a dizer, vizinho, gosto de ti, tu ia se dar bem lá trabalhando comigo, ou trabalhando com a chefia tá procurando, enfim, né? Eles já começa a construção no próprio relacionamento com seus liderados. A partir disso, no momento que o RH, a pessoa do recrutamento e seleção, seja ela psicóloga ou não, né? Ela está selecionando esse fit cultural, esse jeito de ser da empresa, ela tem que estar tanto no perfil, no posicionamento do profissional do RH, quanto no do líder. Tem que ser uma continuidade, né? Para que isso seja verdade. Vai se confirmando aquilo que falam lá fora, né? Aquela reputação. E isso em todos os momentos. Até a gente brincava antes falando, a tecnologia veio, né? Mas muitas vezes a tecnologia vem para burocratizar. E um local que tem uma boa experiência para o colaborador, desde um candidato, ele tem que ser simples, né? Tu pode ter a melhor tecnologia. Se ela for burocrática e difícil, não é bom para quem tem experiência lá, o candidato. Então, tudo tem que ser facilitado. A automação, né? Lá na minha empresa, a gente tem dificuldade para ter o recibo de pagamento. Então, eu não sei quanto eu recebo. Poxa, só sei aquilo que está lá depositado na minha conta. Mas será que aquilo é mesmo? Com quem que eu tiro a dúvida? Mas é difícil, porque eu tenho que marcar um horário e não me recebem e o meu chefe fica com cara feia porque eu saio para perguntar sobre isso. Poxa vida, realmente tu está se importando que aquela pessoa... Tu quer que ela continue trabalhando na tua empresa? Ela é uma pessoa importante? Faz diferença no dia a dia? Então, a gente tem que entender que aquele cliente interno ali é importante e ele faz diferença na nossa empresa, né? Então, isso eu digo que é employer branding, é se importar com a pessoa, né? E se todo mundo fizer um pouquinho, essa imagem, essa construção desta marca, fica mais positiva, né? E, ok, pode estar nas grandes ações, que são legais também, que são interessantes, ou nos pequenos gestos, né? Aquele bombom, mas está principalmente nesse funcionamento azeitado das coisas. Nos processos do dia a dia, né? A fluidez, né? Que às vezes tu encontra um processo e é truncado, barrado, então, né? É nessa fluidez, né? Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas... eu já trabalhei numa empresa, por exemplo, que meu primeiro dia de trabalho não tinha um computador. Eu precisava do computador para trabalhar, né? Não tinha computador, não tinham criado nada de e-mail, não tinha nada. Não tinha um local para trabalhar. Eu tinha uma mesa, mas eu não tinha cadeira para sentar. E daí disseram, aqui vai ser o teu espaço. Só espera um pouquinho que a gente vai achar uma cadeira. Daí tu passava o dia inteiro ali encostadinho na parede. No outro dia, não acharam ainda uma cadeira e uma mesa, uma cadeira, né? Sim, daí tu fica ali cumprindo tabela, meu Deus, né? O que eu faço? Tenho que trabalhar, aqui, tá me pagando e eu não posso produzir. O que eu tenho que fazer? Eu não consigo nem aprender, né? Sente até uma certa culpa, né? Isso, tu se sente culpado, né? Tô aqui parado, o que eu faço, né? E eu acho que é isso, sabe? É se preocupar, porque a pessoa aqui ela chega com anseios e depois que ela permanece. A gente tem esses desejos, essas angústias, esses medos. Eu acho que o RH ele tem esse papel de tentar tornar mais simples, né? O dia a dia. Naquilo que é possível do RH, né? Claro que tem o processo do dia a dia, é a liderança que vai tornar isso mais simples ou menos simples. Às vezes é uma área que é uma área lateral, vamos dizer, vem tudo torto lá da área tal para nós, né? Como é que eu recebo? É conversar, é se comunicar. Não, vamos chegar lá e vamos devolver e dizer, não faço tudo isso, né? Cada pedacinho é importante para tudo funcionar bem, né? Mas não é fácil, né? Que não é fácil, não. E tu nos prometeu, Lili, vou cobrar histórias de recrutamento. A
Apesar de, tu disse, né, não faz tempo que não trabalha, né, com recrutamento e seleção, mas deve ter aí umas histórias pra Histórias que contar, ninguém né? esquece. Como é que tô tá? louca pra Nós ouvir. estamos no final? E eu acho que elas não contam ainda as piores, Eu assim, também aqui. acho. Elas ficam as mais aceitáveis, assim. É. Deve ter ainda pior, né? Fica ali no grupo, né? Isso. Fica naquele grupo de Não, recrutador. a gente conta. A gente não pode Conta, contar. Eu Aline. acho que é muita questão. Não precisa falar Tem que nomes. ter ética, né? Sim. Não vou citar nem empresa e nem nomes, né? Claro. Teve uma situação que era uma entrevista presencial, né? Era uma vaga, vamos dizer assim, administrativa, para uma vaga para o analista. E eu costumava montar a minha entrevista ao meu tempo em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa eu queria conhecer o candidato, fazer perguntas e deixar ele falar e eu poder ouvir, entender bem ele. A segunda etapa eu vou falar sobre a oportunidade, a empresa, tudo que eu puder abrir, né? Eu vou abrir. Ali mesmo, muitas vezes as coisas vão ficando claras que o que dá, o que não dá ali, né? Para as partes. E por último, abre para perguntas. Bom, pode ser que eu não tenha te falado algumas coisas que tu queira saber, então eu abro para perguntas. E nesse dia em específico, eu conheci esse candidato, né? Aí trouxe ele para a sala, tal. Ele abriu, se posicionou, sentou onde ele achou que era melhor, né? E abriu uma agenda, olhou para mim sério e disse: então agora eu vou começar as minhas perguntas. E começou a perguntar. E as perguntas eram: qual é a remuneração? Qual é o cargo do gestor imediato? Começou a afirmar aquilo que ele não faria, não estava disposto a fazer, porque daí não era de um cargo de analista, né? E que depois que ele perguntasse e eu respondesse tudo, então eu poderia conhecê-lo. Eu fiquei muito surpresa, porque normalmente eu conduzia, né, a entrevista e abria para perguntas. E ele teria as respostas, muitas delas ali, naquele em outro momento. E aí aquela coisa foi me sufocando, sabe? Quando que ele vai deixar eu falar? Quando que eu vou conseguir retomar parece, não é tão esdrúxula quanto das meninas ali, né? A minha história, mas foi uma situação que eu me peguei de saia justa. Inusitado, né? É tenso e ele veio com ele tinha essa lista de perguntas que parecia meio genérico, assim, né? Eu que vou conduzir. Ele era o veio entrevistador. oprimindo. era Ele veio entrevistador. oprimindo, né, o recrutador ali, meu Deus. Isso. E eu realmente me peguei de saia justa e pedi para ele se ele poderia, se ele aceitava, né? Que eu conduzisse, que ficasse as perguntas dele para o final. E ele negou, disse não. E as coisas ficaram mais tensas, né? Aí eu falei sobre a oportunidade, falei sobre a liderança, dei algumas respostas para ver se acalmava a ansiedade dele, né? Perguntei sobre a remuneração, a última remuneração dele, falei que era menor, mas pela inflexibilidade dele, eu também não comentei que a gente poderia estar chegando um pouco mais, se a gente brilhasse o olho ali com o candidato, né? Uhum. Então, aquilo me chocou muito porque foi algo que aconteceu uma única vez, eu acho, em todas as, sei lá, milhares de entrevistas que eu fiz, assim, né? E eu fico imaginando que vocês vão já mais ou menos com uma ideia de quais são os perfis dos candidatos, um mais tímido, outro mais falante, outro, né? Não, na verdade, quando tu não conhece, aquela pessoa é uma pessoa completamente desconhecida. Mas eu digo genericamente, vocês imaginam que vão encontrar alguns candidatos mais extrovertidos, outros candidatos que são mais tímidos. Sim. Não assim, tal pessoa vai ser de tal maneira, Não, mas a vocês gente- imaginam. Agora, um candidato controlador dessa maneira, tu não imagina, né? Imagina Não. depois fazendo parte, né, da equipe. Nossa, É e, questão comportamental, né? e conhecendo a liderança, eu sabia que não ia dar certo, né? Porque a gente já sabe que alguns perfis vão dar mais certo e outros não, né? Com fulano de tal tem que ser um pouquinho mais flexível, né? Que é do jeito dele. Com outro, não, tem que ser mais autônomo, porque o cara vai viajar e deixa o cara trabalhando sozinho e nem lembra que tem colaborador ali do lado. Gente, agora eu lembrei uma vez, eu fui fazer uma entrevista e daí a mesa, assim, do recrutador era assim de lado. Ela não era, né, o recrutador lá sentado de frente para a porta, era de lado. E eu sentei no lugar do recrutador. E ele ficou esperando. E eu lá,
sentada assim, né? E aí? Aí ele te avisou? Sim, né? Me avisou. Mas só lembrei disso agora, né? Tipo, sou eu que vou te entrevistar. Senta aí, né? Mas foi muito sem querer, assim, tipo... Não, mas normalmente quando a gente... Não me chamaram, será que foi? Não foi. Normalmente a gente indica quando a pessoa não sabe onde sentar, ou indica, pode sentar nesse lugar. Eu tava ou nervosa. Eu já cheguei, entrei, ficou na porta, eu fui, sentei. É, isso aí. Ou, né, ou então a gente só aceita que a pessoa está indo para aquele lugar, aceita, né? Então, ou a gente indica ou a gente aceita que ela foi para o lugar certo. Então, mas normalmente quem conduz é o entrevistador, né? Porque Claro. é a mesma coisa que quem é que está chegando na tua casa, né? Quando tu abre a porta. A pessoa não vai entrando, vai dizendo, agora é eu que vou te dizer como que a gente vai conversar, né? Tem que ser uma coisa legal. Tu é natural. anfitrião, né? Dois, Tu vai ser o anfitrião ali, né? O entrevistador vai ser um anfitrião, digamos. Isso E talvez ele pudesse até introduzir algumas das perguntas no meio da conversa, mas sem, né, esse nível de exigência Perfeito. que ele pareceu ter. É. E uma outra Roteiro. história, essa foi muito engraçado, né? Essa história, eu entrei numa empresa e eles disseram, olha, tem um candidato que a gente quer que tu conheça. Na verdade, ele manda muitos currículos para nós. E aí eu fui dar uma olhada, uns mais de 20 currículos que ele tinha enviado. Esse queria a vaga. Queria muito trabalhar naquela empresa, né? Aí eu disse, mas que coisa, porque será que ele, em cada currículo aqui tem um nome diferente? Às vezes era o José da Silva, às vezes é o José do... Não é José, tá? Isso é um nome inventado aqui. O José da Silva, às vezes era José, sei lá, Gonzales. Ele trocava o Ele nome, trocava mas era a nome mesma e sobrenome. pessoa. E sim, eu sabia que era a mesma pessoa porque tinha foto, aquelas fotos de book bem produzida, bem grandes, bem bonita. Que não tinha como não chamar atenção. Isso. E também tinha o endereço e o telefone, que eram sempre os mesmos, tá? Daqueles variados. O pessoal deixava tudo juntinho ali, né? Ah, esse aqui quer muito trabalhar aqui, entrevista ele. Aí eu resolvi chamar e disse, bom, primeiramente, como é que ele quer ser chamado, né? E aí, né, naquelas entrevistas presenciais, era uma vaga mais operacional, na época se pedia a carteira profissional. E eu olhei e disse, meu Deus, mas o nome dele não tem nada a ver com os nomes que estão aqui. Como é que tu gosta de ser chamado? Ah, eu prefiro ser chamado assim. Ah, então tá. Ah, outro nome ainda, né? Daí... Era o nome da carteira de trabalho, Não, dos currículos? Era um do currículo. Do currículo. É, um dos nomes dos currículos ali. E daí eu perguntei, o que faz com que tu cite nomes diferentes e tal? É que são meus nomes artísticos. Eu sou ator. Só que a vaga não tinha nada a ver com ator, tá, gente? Eu nunca trabalhei em rede de televisão e tal. E aí eu disse, tá, e o que mais que tu fez? Ah, eu fui jogador de futebol, daí eu trabalhei fora do país, era um país da África. E machuquei o joelho, me quebrei jogando, agora não posso mais, mas tu vê, eu quero muito trabalhar aqui, tá. Daí eu comecei lá pelas tantas, queria entender um pouquinho mais por que ele queria trabalhar lá, entender a rotina dele. E no fim a gente percebeu que ele não tinha disponibilidade para trabalhar final de semana, que era a vaga as que eu tinha, eram as que tinham que trabalhar final de semana, né, por plantão. E no fim ele entendeu, saiu de lá entendendo que não dava para trabalhar lá, né? Uhum. Que era a única vaga aqui dentro daquelas... Ele tinha ensino médio incompleto, então tinha umas questões ali que só dava para aquelas vagas X ali. Aí, a outra semana eu fui trabalhar, currículo de novo dele lá. Ah, não. Não é possível. Com outro nome. Outro nome. É um nome parecido com Repetido, isso. E daí ele Mas a ia mesma colocar- foto. Mesma foto, sim. Sim, mesma foto, mesmo telefone, endereço. Que situação. Nossa, tem um universo de Deve pessoas, né? Assim, E Nossa. aí a gente tem expectativas que a gente não imagina e tem realidades que a gente não imagina sim. também. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa que tinha uma ação mais de apoiar. Vocês sabem como funciona aqueles... como é que é o nome daqueles... Que tu forma jovens, mas não é jovem aprendiz esse comum que tu paga um curso lá fora, mas a empresa dava o curso dentro. Então, tinha um processo seletivo com prova, com conhecer a realidade da família e tudo mais. Então, foi uma época que eu sofri bastante, conhecendo a realidade, as casas, as famílias.
Foi sofrido dizer assim, desses 120, tem que escolher 20, sabe? A gente ali se envolve mais, se mistura mais com a família. Então, a gente tem sempre que lembrar que são pessoas lá do outro lado. E vocês, como recrutadores, também têm que estar preparados para isso, né? Tem mesmo. Estão lidando com sonhos, né? Às vezes são sonhos, às vezes é a simples sobrevivência, né? Então, assim, é muito complexo, porque o que a gente falou muito aqui foi sobre pessoas, e acho que tu traz essa noção de humanidade agora, mais para o encaminhamento do fim do programa, né? Que são todos humanos ali, às vezes precisando começar por algum lugar, às vezes terminando uma carreira, né? Porque a gente também sofre hoje muito essa dificuldade do etarismo, de colocação profissional de pessoas mais velhas. Às vezes são pessoas que trabalharam a vida inteira e quando elas se aposentam, elas não sabem o que fazer da própria vida. Então, assim, o trabalho tem esse valor, né? Por mais que venha mudando, assim, ainda perpassa a nossa vida em muitos aspectos. É verdade, a gente fica muito tempo, né, lidando. Mas essa questão aí do etarismo e a faixa 40 a mais aí é um outro episódio de podcast. Outro podcast, a gente tá anotando mentalmente aqui, todas as ideias de podcasts. Que pena, tá tão bom o nosso papo. Bem legal. Liliana, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite para enriquecer esse nosso primeiro bate-papo. Que honra! Uma honra pra gente. Pra mim também, uma honra. Tenho certeza que é um assunto bem importante, que a gente ajudou a enriquecer, né, o tema para muitos RHs. Não sei se tu quer deixar alguma dica, algum recado final para quem está nos escutando. Eu acho que tem que ser feliz fazendo aquilo que a gente faz. Então, buscar ser feliz, eu acho que é isso. A gente consegue ser mais humano quando a gente é feliz naquilo que a gente faz. Muito bem. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Inscreva-se aqui no nosso canal, porque você não pode perder nenhum dos próximos episódios. Esse aqui é só o começo. Até a próxima. Até.